Olá pessoal, professor Eliseu aqui. E dando continuidade ao nosso curso de fiscalização de contratos, na aula de hoje nós vamos analisar alguns critérios para indicação e designação do fiscal e do gestor do contrato. Nesse sentido, a aula tem como objetivo discorrer sobre a capacitação e formação necessárias para o desempenho da função de fiscal ou de gestor de contratos, e espera-se que ao final os alunos possam conhecer as características básicas esperadas do servidor que vier a ser designado fiscal ou gestor de contratos e compreender a necessidade de conhecimentos necessários para atuar como fiscal ou como gestor de contratos. Nós já vimos na aula passada o perfil que esse servidor precisa ter. Nós vimos também que ele começa a ser designado ainda na fase interna da licitação, na fase preparatória. Então, quando está elaborando o termo de referências, quem está elaborando o termo de referência, quem está propondo a licitação, já deve pensar no servidor que vai assumir essa função administrativa, de fiscalizar os contratos e de gerenciar os contratos. E aí a gente vem para o artigo 7º da Lei 14.133, que vai tratar de ações dos agentes públicos e estabelecer uma série de diretrizes e princípios que precisam ser observados na execução dos trabalhos relacionados às aquisições públicas. Então, diz o caput do artigo 7º: caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, que preencham os seguintes requisitos: sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração, tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo, criada e mantida pelo poder público, e não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles vínculo de parentesco colateral por afinidade até o terceiro grau ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Então vejam, o caput já vai dizer para a gente que compete à autoridade máxima do órgão ou da entidade, no caso gestor, ou prefeito, ou diretor, ou a quem as normas da organização administrativa indicar como responsável por essa função, a ação de promover a gestão por competência e também de designar os agentes públicos para o desempenho das funções de fiscal e de gestor de contratos. Só que não é qualquer pessoa, né? A lei diz que esses indicados devem reunir os seguintes requisitos, pelo menos: ser preferencialmente servidor efetivo, né, pertencente ao quadro geral da administração direta, ou empregado público, né, das sociedades de economia mista, das empresas públicas, mas eles precisam ser do quadro permanente da administração pública. Note que a lei fala preferencialmente, né, porque existe a possibilidade de se indicar um servidor que não seja dos quadros efetivos ou que não seja empregado público concursado, mas indicado, né? Então, a pessoa que seja indicada, que está na função de servidor público, mesmo que temporário, ela pode ser indicada para ser fiscal ou gestor de contrato. O que a lei veda é um terceiro externo, né, de fora, que não está nos quadros da administração de jeito nenhum, a servir nessa função de fiscal de contratos. Então, vejam, preferencialmente deve ser servidor efetivo ou empregado público, dos quadros permanentes. Não sendo possível, pode ser uma outra pessoa, desde que ela seja contratada pela administração de forma mais permanente, né? E não apenas
contratada para assumir essa função, porque nesse caso realmente a lei veda, né? Nós vimos na aula passada que o servidor que vai assumir a função de fiscal ele precisa ser do quadro permanente, ele pode ter um substituto e ele pode ser auxiliado por um terceiro contratado. Então, veja, a pessoa externa, pessoa de fora, ela pode participar, mas apenas como um assistente e não como o fiscal ou como o gestor do contrato, apenas como assistente. E por isso que a lei diz preferencialmente empregado público ou servidor efetivo permanente. Não sendo possível, pode ser um servidor que esteja cumprindo a sua tarefa junto à administração pública, embora seja temporário. Segundo, tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos, ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo, criada e mantida pelo poder público. Então, vejam, é necessário que a pessoa tenha conhecimentos de licitações e contratos. É necessário que ela possua alguma capacitação nessa área para ela poder entender do que se trata a gestão contratual, a fiscalização contratual. Precisa ter algum conhecimento de licitação e de contratos para ela não estar ali, né, apenas colocada lá e não vai fazer um serviço de qualidade. Possuam formação compatível, né? Necessário que ela tenha participado de algum curso, se ela não tiver, necessário que ela o faça, né? Ou qualificação atestada por certificação profissional. Então a pessoa precisa estudar, né? Necessário que ela tenha o conhecimento para poder fazer, cumprir com a sua tarefa da forma adequada. E terceiro, que é uma vedação que é muito séria, né? Não ser cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais, embora em alguns casos, né, talvez isso seja impossível nas cidades pequenas, né? Mas é importante que, se a empresa for contratada habitual da administração, o cônjuge ou companheiro dessas pessoas, desses sócios dessas empresas, embora sendo do quadro efetivo da administração, não poderão participar da fiscalização do contratos, né? Ou não tenham vínculo de parentesco, né? Nem colateral, nem por afinidade. Ou algum tipo de vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Então, se existir uma associação entre o servidor e a empresa contratada, seja ela de qual for, de qual ordem for, está vetada a indicação dessa pessoa como um fiscal do contrato. Então, como se vê, aqui estão os três principais critérios incluídos no artigo 7º da Lei 14.133 sobre a indicação do fiscal de contratos, né? Cabe à autoridade competente, necessário, preferencialmente, ou desejável, né, que seja servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes, tem as suas atribuições e não pode ter nenhum vínculo com as empresas contratadas. Nesse sentido, né, a lei ainda vai mais além, né? Algumas implicações do artigo 7º vão incluir os seguintes pontos, né, que é o princípio da competência e da qualificação técnica. Está ali, né, a gente viu que é necessário que a pessoa tenha conhecimentos, ou seja, da área de licitação e contratos. Não for, ela tem que ter alguma atestação para isso, então é necessário ela possuir tanto a competência quanto a qualificação técnica necessária. Porque não adianta nada pegar um servidor leigo, totalmente leigo, e colocar para fiscalizar um contrato. Ele não vai conhecer os termos, ele não vai conhecer as cláusulas do contrato, ele não vai ter o traquejo necessário para tratar com o fornecedor. Então, por isso que é necessário ter tanto a competência quanto a qualificação técnica, objetivando, assim, fazer um excelente serviço e cumprir com as normas do contrato. Além disso, o servidor também precisa ter responsabilidade pela fiscalização e pelo acompanhamento, além de uma comunicação com a administração pública, possibilidade de responsabilização. Tudo isso está incerto aí
no artigo 7º da Lei 14.133. O servidor, ele é responsável pela fiscalização e pelo acompanhamento. Se, por acaso, né, como nós já vimos na incidência da súmula 331, se a fiscalização for falha, o próprio servidor poderá ser responsabilizado, poderá ser sancionado por conta disso. Então, ele precisa ter uma comunicação aberta tanto com a administração quanto com a empresa contratada, para que se evite a sua própria responsabilização diante de falhas na execução contratual. Além disso, né, a autoridade que se refere ao caput do artigo 7º deverá observar o princípio da segregação de funções. Então, nós vimos ali, né, necessário que seja alguém que tenha conhecimento de licitação e de contratos. Mas pode ser o agente de contratação pública? Pode ser a equipe de apoio do agente de contratação pública? Não, né, não pode. Tem que ser alguém de fora, tem que ser alguém que não ocupe essas funções, né? É o princípio da segregação de funções, é aquela história de cada um no seu quadrado. Então, cada um vai cumprir com as suas obrigações e, se houver responsabilização, cada um vai ser responsabilizado pelo tanto que for responsável. Olha, e continuando aqui no parágrafo 1º, ainda do artigo 7º, diz que é vedada a designação do mesmo agente público para atuar de forma simultânea em funções mais suscetíveis a risco, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Então, é uma função que exige uma responsabilidade muito grande da pessoa. Não pode, por isso, indicar o mesmo servidor para várias funções, né? Não dá para fazer isso. Então, um tem que bater o escanteio e o outro tem que estar lá para cabecear. A mesma pessoa não vai conseguir fazer as duas coisas de forma razoável. É isso que o artigo está nos dizendo, né? O parágrafo 2º diz que o disposto no caput e no artigo 1º e no parágrafo 1º, inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplicam aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração. Então, todos os servidores designados para acompanhar o fiscal de contratos, para acompanhar a fiscalização do contrato, a gestão contratual, precisam ser de áreas divergentes, de áreas de fora. Não pode ser o responsável pela fiscalização, ele não pode ser membro do sistema de controle interno do órgão, né? Tem que ser de fora. Senão, como é que vai haver aquela responsabilização individualizada, né? Não pode, então, ser o mesmo servidor para acompanhar as funções. Assim também o assessoramento jurídico. A assessoria jurídica precisa ser externa ao fiscal do contrato, né? Lógico, tanto a assessoria jurídica quanto o controle interno vão auxiliar o fiscal do contrato no seu serviço, vão auxiliar o gestor do contrato no seu serviço. Todavia, o fiscal e o gestor de contratos não podem ser membros nem da assessoria jurídica, nem do controle interno, e tampouco da comissão de licitações. Essa comissão ela não existe mais. Hoje em dia tem só o agente de contratações, que também é o pregoeiro, mas ele é auxiliado por uma equipe de apoio. Então, esse personagem, junto com a sua equipe de apoio, não poderão participar da fiscalização dos contratos. Em seguida, nós vamos falar de algumas situações que seriam desejáveis, né, para a indicação de cada um desses personagens. Por exemplo, seria ideal que a pessoa designada para ser fiscal tivesse ou reunisse as seguintes características, né? Conduta ética e transparência. Não precisa ser uma pessoa que tenha respeito pela administração pública, né? E atue de forma transparente. Tenha um histórico comprovado e casos de sucesso, né? Se for possível, pega aquele fiscal, aquele indivíduo que já atuou como fiscal em outros processos e que fez um serviço excelente, né? Tem um histórico comprovado de sucesso. Tem a clareza, precisão e negociação, né?
Como já vimos na súmula do TCM, do TCU no outro dia, é necessário que a pessoa trabalhe com diligência, tenha certeza daquilo que está fazendo, né? Ela precisa ter clareza naquilo que está executando, precisa, necessita de precisão e que saiba negociar também, né? Isso seria interessante. Além disso, necessita de minúcia e análise crítica. Minúcia para reconhecer, né, as particularidades do contrato, saber como trabalhar com o fornecedor, saber como trabalhar com o gestor do contrato e com os demais da administração pública responsável pela gerência daquele contrato. E precisa saber fazer uma análise crítica das situações. A situação está pendendo para o caso de possibilitar, inclusive, a rescisão contratual. Por quê? Né? Vamos fazer uma análise crítica disso, vamos fazer as devidas correções, se for possível, vamos trabalhar de forma proativa a fim de que a administração não saia perdendo, né? Porque devemos lembrar que todo o serviço que nós fazemos na administração pública é sempre visando o interesse público. Então, se um contrato de prestação de serviço ou de aquisição de bens está firmado entre a organização administrativa e o particular, isso aconteceu para atender determinado interesse público. Então, é necessário que se trabalhe de forma minuciosa e que se faça análise crítica das situações para evitar o dispêndio, inclusive financeiro, por parte da administração quando há uma rescisão contratual. É necessário, então, que o fiscal tenha essa diligência, saiba trabalhar de forma correta para tentar evitar o desgaste maior, né, quando houver a possibilidade de uma rescisão contratual. Já no caso do gestor de contratos, né, nós já vimos que o gestor de contratos ele trabalha de forma auxiliar com o fiscal, os serviços dele são complementares e não excludentes, né? Um auxilia o outro, um gerencia o outro com informações. No caso do gestor de contratos, seria interessante que ele pudesse reunir os seguintes aspectos: expertise e complexidade, né? Necessário ter conhecimento do caso, visão estratégica, visão holística, né? Perceber o todo, saber como trabalhar, como conduzir o contrato de forma excelente, para que não haja falhas, né? Para que não haja gargalos, conhecer a legislação e também o aconselhamento legal e fornecer o aconselhamento legal, né? Quando o fiscal do contratos, por exemplo, tiver alguma dúvida, então compete a esse cidadão aqui dar essa informação, dar esse feedback ao fiscal do contrato. Então, por isso, ele precisa conhecer a legislação contratual e fornecer o aconselhamento legal. Lógico, né, dentro das suas competências, porque também vai haver uma assessoria jurídica para poder auxiliar tanto o gestor quanto o fiscal do contratos. Outro ponto interessante é que ele possa saber fazer, né, gerenciamento de prazos e alocação de recursos. Então, quando se está montando a licitação, quando se está planejando a licitação, o gestor do contratos imediatamente precisa saber como fazer o gerenciamento de prazos, né? Qual é o prazo para fornecimento desse produto e alocação de recursos, né? Que recursos a gente vai ter que despender para adquirir esse bem, para adquirir esse serviço, de forma que a administração não fique a descoberto, né? Não enfrente outros problemas. Necessita também de uma comunicação eficaz, né? Óbvio, a comunicação ela é necessária em todos os ramos da vida e na administração não é diferente, né? Qualquer empresa que você for trabalhar vai necessitar que você saiba fazer uma comunicação eficaz. Então, é necessário que o gestor do contrato também consiga se comunicar bem, ter essa interlocução fácil com o fiscal do contrato, com a empresa e com os demais relacionados, né, dentro do contrato. Motivação de equipes e tomada de decisão. Né? Precisa ser alguém que entenda os traquejos administrativos e de gestão de pessoas
para poder motivar suas equipes e saber tomar as decisões na época certa, né? Na hora certa, no momento certo, da forma correta. E, por fim, que ele seja capaz de se adaptar e gerenciar crises, né? Então, há uma crise, vamos mudar, né? Vamos alterar aqui o curso dela, vamos modificar as coisas, vamos nos adaptar, né? E vamos gerenciar essa crise de forma que, ao final, todos possam sair ganhando, né? Ninguém sai perdendo. Bom, então essas são as características, né, que são desejáveis no gestor e no fiscal de contratos. Mas, além disso, há outras atribuições que são competências desses dois personagens, né? Aqui, por exemplo, como uma atribuição adicional do fiscal, vai competir a ele o monitoramento do desempenho, né? Ele precisa acompanhar o desempenho da empresa na execução dos serviços para os quais ela foi contratada. Então, cabe ao fiscal, né, fazer o acompanhamento detido, monitoramento do desempenho da empresa, fazer a gestão de mudanças, se for necessário, ter uma habilidade para fazer uma resolução de conflitos, né, fazer a gestão de riscos. Além disso, que é muito importante, compete a ele a análise de documentação e também o arquivamento de documentos, né? Nós falamos, por exemplo, que é uma súmula do TCU que a empresa necessita manter durante a execução do contrato, durante a vigência do contrato, as mesmas condições de habilitação que ela teve no momento da licitação. Então, as mesmas condições de habilitação a empresa não pode perder, né? E quem que vai verificar isso? É exatamente o fiscal de contratos. Então, ele precisa, mês a mês ou a cada 2 meses, solicitar que a empresa entregue para ele os documentos relativos à habilitação da licitação, para que ele possa aferir se ela está mantendo a mesma condição de habilitação da licitação. Certidões vencem, né? A certidão ela tem um prazo de validade, então, vencida a certidão, a condição de habilitação acabou, né? Então precisa estar sempre com as certidões atualizadas, ok? Além disso, se for uma prestação de serviços de natureza continuada, de dedicação exclusiva, compete ao fiscal exigir que a empresa apresente as guias de pagamento, as guias de recolhimento, a comprovar que ela realmente está recolhendo os impostos, os encargos necessários para evitar que a administração tenha incidente sobre si as condições da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, como nós já vimos, né? Então, compete ao fiscal a análise da documentação das empresas, né? Verificar se ela está mantendo as mesmas condições de habilitação mês após mês e fazer o devido arquivamento disso, tá? Um processo próprio, né, que diz o TCU. Então, a fiscalização ela deve ocorrer em um processo separado do processo de licitação, que é exatamente para que ele possa fazer o arquivamento devido da documentação apresentada pela empresa. Então, essas são algumas competências adicionais do fiscal, né? Já do gestor, ele precisa trabalhar com planejamento estratégico, né? Nós já vimos, então é responsabilidade dele planejar tudo de forma estratégica. Negociação e renovação contratual, se for o caso, né? Às vezes é uma prestação de serviço de natureza continuada, e aí muitas vezes a gente percebe que os contratos vencem e a administração não fez nada, simplesmente deixou e ela vai ficar descoberto. Então é necessário que o gestor do contratos, juntamente com o fiscal, preste atenção a isso, né? Para evitar que o contrato vença, para evitar que a administração fique a descoberto. Se for o caso de renovação contratual, ok,
preveja-se a renovação, a devida renovação. Se não, o certo é fazer uma nova licitação já, né? Então tem que trabalhar com relação a isso. Fazer a gestão financeira, né? Os pagamentos e tal, cuidar dos pagamentos, né? Para que os serviços não parem. Relacionamento com os stakeholders, né? Com os fornecedores, é também uma função do gestor. Análise e relatórios gerenciais, desenvolvimento de políticas e procedimentos e inovação e melhoria contínua. Então, são funções adicionais de competência do gestor do contratos. E agora, né, eu fui indicado para ser fiscal do contrato. Eu posso recusar? Em tese, não, né? Em tese, o servidor não pode recusar para trabalhar como fiscal de contratos. Mas existem situações que vão dar a ele a permissão para que ele saia fora, né? Decline de trabalhar como fiscal do contrato. Os exemplos são esses, né? Fatores técnicos e profissionais, fatores comportamentais e pessoais, fatores organizacionais e contextuais e fatores relacionados ao mercado e setor. Primeiro, né? Fatores técnicos e profissionais. Nós vimos ali atrás que é necessário que a pessoa possua o conhecimento necessário para poder atuar como fiscal de contratos. Né? É necessário que ela entenda da legislação de licitações e de contratos para poder atuar de forma satisfatória, né? Como fiscal ou como gestor de contratos. Mas, Eliseu, eu não tenho essa capacitação. E agora? O órgão vai providenciar essa capacitação para você. Se o órgão se recusar a providenciar a capacitação necessária, aí sim, nesse caso, você pode declinar, né? Eu não posso ser fiscal desse contrato porque eu não tenho conhecimento adequado, não tenho a capacitação técnica adequada para poder fazer esse serviço de forma eficaz, né? Fatores comportamentais e pessoais também, né? Aí vai depender do tipo de comportamento da pessoa, né? Dentro do ambiente de trabalho. Pode ser até um caso assim que, sei, pessoa um pouco relapsa no serviço, pessoa falta bastante, né? Então, isso pode ser relevante na hora de escolher ou não um determinado indivíduo para fiscalizar o contrato, tá? Fatores organizacionais e contextuais, e aí nós vimos ali, né? Tem que ser alguém que esteja na organização, dentro da organização, principalmente, preferencialmente, dentro do quadro permanente da organização, né? Não estou no quadro permanente, eu não faço parte do quadro permanente, sou apenas um trabalhador contratado. Posso? Em tese, sim, né? Mas isso pode pesar na hora de escolher, né? Se tiver um servidor de carreira dentro do órgão, é óbvio que ele vai ser preferido, né, na escolha, tá bom? E fatores relacionados ao mercado e ao setor, né? Então, imagina que é uma construção civil, a empresa contratada foi contratada para executar obras, mas o meu conhecimento não é de obras, né? Eu sou de outra área, eu sou, é, por exemplo, eu sei trabalhar com TI. Não tem sentido, né? Um cara de TI ser designado fiscal para uma determinada obra, né? Então, cada um no seu quadrado. Se o contrato for de tecnologia da informação, óbvio que o rapaz lá do TI vai ser excelente, né, como fiscal. Agora, se for uma obra, tem que ser um engenheiro, né? Então, fatores relacionados ao mercado e setor também contam na hora de se escolher, né? Então, eu sou lá da tecnologia da informação e o gestor chega e fala: Eliseu, você vai ser fiscal da obra no bairro tal. Não, chefe, aí não dá, né? Não é do meu conhecimento, aí foge às minhas competências, tá? Então, esses são os quatro pontos assim que a lei permite, né, você declinar sem sofrer nenhum tipo de sanção
da condição da escolha para atuar como fiscal, né? É válido ressaltar que um servidor tem preocupações legítimas, que se um servidor tem preocupações legítimas ou objeções fundamentadas em relação à sua capacidade de desempenhar a função de fiscal do contrato, devido a conflito de interesse, o conflito de interesse, por exemplo, nós vimos ali, né? Não pode ser cônjuge, não pode ser parceiro, não pode ter relação com a empresa. Ou se tem falta de qualificação técnica ou outros motivos válidos, ele tem que comunicar essas preocupações à autoridade, né, para que possam ser devidamente avaliadas e tratadas, né? Então, veja, escolheu a empresa A. O proprietário da empresa A é meu tio. A administração vem, chega para mim e fala: você vai ser o fiscal do contrato. Tem uma objeção aqui, chefe. Eu não posso ser fiscal do contrato porque o contratado é meu tio, né? Sou parente dele. Então, posso declinar, né? Ou não tenho a competência necessária, não tenho o conhecimento necessário para isso, né? Sou de uma área totalmente fora do perfil necessário para gerenciar esta obra, então posso declinar, né? Do contrário, não, do contrário, tem que aceitar e executar os serviços da melhor maneira possível. Bom, então até aqui nós vimos alguns critérios para indicação e designação do fiscal de contratos, né? A gente analisou o artigo 7º da Lei 14.133 e ele traz as seguintes normas, né? Que o servidor preferencialmente precisa estar no quadro permanente da organização, precisa ter atribuições relacionadas a licitações e contratos e não pode ter nenhum vínculo, né, com a empresa contratada, né? Essas coisas, então, afetariam, né, a fiscalização dos contratos. Vimos ainda que essa pessoa ela tem que ter competência, tem que ter qualificação técnica, precisa ser responsável pela fiscalização e pelo acompanhamento, precisa ter uma comunicação fácil, tanto com a empresa quanto com os demais membros da administração, e ele pode, inclusive, ser responsabilizado diante de falhas, né? Então, há uma falha na fiscalização, o fiscal pode vir a ser responsabilizado, né? Quer dizer, né, a empresa não executou o serviço, deixou de fazer as entregas que precisava fazer e o fiscal não disse nada, deixou passar, então ele está falhando na sua fiscalização, né? Ele pode vir a ser responsabilizado. Vimos algumas características que seriam interessantes que o fiscal reunisse, né, como histórico comprovado e casos de sucesso, fazer ser capaz de trabalhar de forma minuciosa e fazer análise crítica, ter uma conduta ética e transparente, né? Vimos também que o gestor do contrato ele precisaria reunir algumas condições, né, como expertise, complexidade, visão estratégica, legislação contratual e aconselhamento legal, ter conhecimento, né, da legislação, gerenciar prazos e recursos, ser eficiente na comunicação, saber motivar as equipes e ter a possibilidade de se adaptar e de gerenciar riscos. Além disso, a gente viu que também compete ao fiscal o monitoramento de desempenho, a gestão de mudanças, a resolução de conflitos, a gestão de riscos e, principalmente, né, a análise de documentação e o arquivamento correto dessa documentação. Depois a gente viu que ao gestor do contrato seria interessante que ele pudesse reunir, além aquelas características ali atrás que nós falamos, planejamento estratégico, negociação e renovação, gestão financeira, relacionamento com os stakeholders, análise e relatórios gerenciais, desenvolvimento de políticas e procedimentos, inovação e melhoria contínua. Então, esses são os perfis, né, as atribuições esperadas, tanto do fiscal quanto do gestor de contratos. E vimos que apenas em 4 situações a pessoa indicada pode declinar de atuar como fiscal de contrato, né, que são os fatores técnicos e profissionais, fatores comportamentais e pessoais,
fatores organizacionais e contextuais e fatores relacionados ao mercado e setor, né? Diante dessas situações, pode ser analisada, né, verificando se é interessante ou não a manutenção desse indivíduo como fiscal de contratos, né? E nós chegamos, então, à conclusão da nossa aula, ressaltando, né, que a gestão eficiente e eficaz de contratos começa com a indicação do servidor. Indicar o profissional correto é fundamental para que o contrato seja trabalhado da forma como se espera que isso ocorra, né? Esse trabalho exige não apenas a observância das diretrizes estabelecidas no artigo 7º, mas também uma abordagem mais abrangente que considera aspectos como a seleção e capacitação dos fiscais, até o atendimento de suas responsabilidades, aliás, o entendimento de suas responsabilidades e competências, né, além da fiscalização direta. Pode-se dizer que a indicação e a designação de fiscais e gestores devem ser pautadas por critérios rigorosos. Precisa ser assim, porque não pode ser leviano, né? Não pode ser tratado de forma leviana. Já vimos que não é uma situação em que a administração opta por escolher se vai fiscalizar ou não o contrato. Ela tem que fazer isso, é um dever-poder, um poder-dever. É uma obrigação da administração imposta pela lei. Então, para que isso se cumpra, é necessário ter um cuidado, um zelo, observar os critérios para a indicação dos fiscais de contratos, né? Ele precisa ter conhecimento técnico, aquela situação que eu falei, né? Eu sou da área de TI, mas querem me botar para ser fiscal de uma obra. Não vai dar certo, né? O contrário também é assertivo. Precisa ter habilidade de comunicação, integridade, capacidade de liderança, saber se comunicar bem é importante em todas as situações da vida, né? Precisa ter a capacitação necessária, né? Se não tiver, o órgão precisa suprir essa deficiência para que o profissional não seja não encontre dificuldades, né, na realização de suas tarefas como fiscal e como gestor de contratos. E, por fim, né, ele precisa ter um entendimento sólido das leis, das normas e das práticas relacionadas à gestão contratual. Além disso, né, aqui nós temos alguns fatores que podem ajudar a influenciar a recusa da indicação e designação, que são aqueles quatro, né, que nós já vimos, né? A falta de experiência, falta de qualificação técnica, histórico de desempenho insatisfatório, questões comportamentais, incompatibilidade com a cultura organizacional, restrições orçamentárias e regulações setoriais, né? Então, para que se indique o melhor profissional, o melhor servidor para ser o fiscal do contrato, é necessário que ele reúna as características que nós vimos aqui, né? Tenha um conhecimento básico, né, sobre licitações e contratos, entenda a lei, que seja do quadro permanente da organização, se não for, que seja pelo menos alguém pertencente ao quadro, mesmo que não seja permanente, não pode ser um terceiro de fora, né, alguém externo, e que não tenha vínculo com a empresa contratada. Então, esses são os quesitos básicos necessários, né, para que uma pessoa possa atuar como fiscal de contrato ou como gestor de contrato de forma eficiente e possa dar a melhor resposta à organização, à administração, né? Fazendo com que o seu serviço venha a gerar frutos para a população, né? Porque, como eu sempre digo e volto a repetir, tudo o que a administração faz é sempre visando o interesse público. Então, para alcançar o interesse público na fiscalização de contratos, esse fiscal, esse profissional precisa trabalhar de forma diligente, precisa conhecer as cláusulas contratuais, precisa conhecer a empresa contratada e os profissionais que trabalham nela, né? Precisa ser
cuidadoso na sua gestão desse contrato, na sua fiscalização desse contrato, e inclusive para evitar que dificuldades ocorram, né, e que possa sanear essas dificuldades quando elas porventura virem a ocorrer. Então é isso, né, sobre os critérios, sobre as competências, né, do fiscal e do gestor. Espero ter sido bem assertivo na nossa aula e ficamos por aqui. Até uma próxima vez.